Gabriel, seguinte, Bovespa 12,29, performance excelente. Você é um cara que é meio polêmico nesse assunto. Por que não compre ações? Não é bem assim, Guilherme. Não é por que não compra ações. Eu quero a verdade. Eu tenho vários clientes aqui que devem estar nos assistindo que compram ações e a gente ajuda e faz um trabalho muito bacana. Mas não é assim que se compra ação geralmente, né? Eu acho que essa minha aversão a ações eu acho que não é que eu tenho uma aversão a ações. Eu acho que é que muita gente trata a ação como se fosse uma aposta, né? E aí a minha brincadeira é o seguinte: se for apostar, eu acho que tem outras coisas mais divertidas, né? Tem um pokerzinho ali, você aposta no seu time de futebol, no jogo de tênis. E muitas pessoas que investem em ações, principalmente influenciadas pela internet, estão fazendo meras apostas, né? E o que a gente bate muito, Guilherme, é que naquele patrimônio previdenciário, aquele patrimônio para sustentar você e sua família para o longo prazo, esse patrimônio é preferível você tomar menos risco e você ter previsibilidade. A renda fixa com alta qualidade, ela vai te trazer uma previsibilidade. Você tem certeza que você vai ganhar aquilo e tudo bem. O que a gente recomenda para os clientes é aquilo que foge do seu planejamento financeiro, do seu planejamento previdenciário, legal, você tomar um risco. Então imagina um cliente que tenha 30 milhões de reais e 18 milhões é o patrimônio que ele precisa para o seu planejamento financeiro. Poxa, ele tem uma gordura para poder comprar uma ação, fazer uma estratégia um pouco diferente, né? Então, talvez a nossa versão ela parta mais da ideia de que, primeiro, garanta seu futuro financeiro, depois você pense em risco. Eu acho que um outro ponto que a gente também utiliza nas análises é o custo de oportunidade, né? Para a gente, investimento sem custo de oportunidade não é análise. Eu não posso comprar um fundo imobiliário ou uma ação porque eu ouvi dizer que está legal ou por alguma coisa nesse sentido. Eu preciso saber o que eu estou abrindo mão para poder tomar esse risco. E quanto maior os juros, o custo de oportunidade fica mais caro. Eu acho que um outro ponto que a gente também critica, e aí de forma bem contundente, é a análise superficial, né? A gente costuma dizer uma coisa, Guilherme, que o pessoal assusta. Quando a gente fala que quanto maior o prazo, maior é o risco. O pessoal, poxa, como assim? Você está dizendo que ações para o longo prazo têm um risco maior? Sim. Ações para o longo prazo têm mais risco porque você tem mais oportunidade de acontecer eventos não calculados. Então, como que eu posso afirmar que daqui a 10 anos uma empresa vai crescer seu caixa de tal modo que ela vai conseguir vencer a taxa básica de juros ou um pré-fixado de 14%? Tem que ser muito diferente, a gente tem que ser muito limitado para conseguir afirmar isso, né? Eu trabalhei no mercado de consultoria, então participei de vários negócios que passaram por evento de liquidez e é muito difícil você manter uma empresa no topo, né? Então a perspectiva para o longo prazo é muito complicada de fazer, e muitas pessoas elas estão apostando no longo prazo baseado em jargões superficiais. E volto a dizer, se você for olhar no longo prazo, as principais empresas dos últimos há 20 anos atrás não são as principais empresas hoje. Perfeito. Né? Além disso, quando a gente fala de análise superficial, a gente precisa falar de valuation. Eu vejo muitos influencers dizendo o seguinte: se o P sobre VP está 0,9, então eu estou comprando uma nota de R$100 por R$90. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma das maiores besteiras que existe. Uma empresa ela é avaliada pela sua operação, sua capacidade de gerar caixa. O valor patrimonial dela, ele não tem muita penetração na análise de um negócio. Você compra a capacidade dela de gerar negócios, lucro, e não que ela tem 1000 agências espalhadas pelo Brasil. Você vai comprar lá um pedacinho do sofá, ou ela vai vender todas as 1000 agências, alguém vai falar assim, cara, eu não compro, eu pago 50%. Exato. Então, assim, às vezes 0,9 é caro. É caro. Quando você pega um imóvel, qual que é o valor de venda forçada de um imóvel? Às vezes é 70%, 50%. Então, o valor patrimonial, ele não significa que se está 0,9 está barato. Não, se você precisar liquidar aquela empresa e vender o patrimônio dela, não tenha dúvida que o deságio para gerar liquidez nesse patrimônio vai ser muito alto. P sobre PL é outra besteira. Você tem que olhar para o futuro. O lucro passado da ação, pessoal, de uma empresa, passou.
O mercado está olhando as projeções daquele mercado, está olhando para a concorrência, para market share, para o consumo daquele mercado. Por isso que fazer uma análise de longo prazo é difícil. Então, a nossa opinião é muito firme no sentido de que se a análise é superficial, é uma aposta. E se for para apostar, considere outros tipos de aposta que talvez é mais divertido. E eu acho que também, a gente vê muito cliente que se pauta, mas eu vou viver de renda através das ações e tudo mais. Gente, a gente entende, isso é também uma prática, a gente respeita e tem carteiras com esse perfil, mas isso que você disse é verdade, o perfil das ações mudou. Você acha que há 5 anos a gente sabia que a NVIDIA ia ser uma das empresas mais valiosas do mundo? Jamais. Não sabia. Não e talvez sabia. as empresas mais valiosas do mundo não estão pagando dividendos, porque elas estão reinvestindo caixa e a coisa está acontecendo e está tudo isso crescendo, né? Então, né, eu acho que a polêmica aqui vai ficar aqui, que o Gabriel, ele tá dizendo, ele tá avesso, aposentadoria e ações na mesma frase, veja bem. Me dá arrepios, né? Se eu fosse resumir, então assim, não compre ações se esse recurso é o seu recurso previdenciário, tá? Não tome risco com ele, primeiro ponto. Segundo ponto, analise o custo de oportunidade. Se você tem 14% ao ano, dobra o seu capital em 6 anos, num título público, o quanto que a ação tem que render a mais? Tem que render 17 ao ano, 19? O Buffett faz então uma média de 17, 18. Se você for vencê-lo, ok. Agora, se for para ganhar os meses 14, para quê? Para quê? Gastar tempo? Só para comprar curso e ficar na internet gastando tempo à toa? Outro ponto, análise superficial. P sobre VP, o patrimônio versus o lucro, olhar o lucro passado da empresa, isso é retrovisor. Qual que é a sua perspectiva daquela empresa para o futuro? Você consegue fazer uma análise daquele mercado? Consegue prever, por exemplo, como que essa empresa vai estar daqui a 10 anos? Se você não consegue, amigo, cuidado. Sobre o valuation. Valuation é subjetivo. Depende de muita coisa. Depende da taxa de juros atual. Depende da liquidez do ativo. Eu faço uma pergunta sempre, Guilherme. Por quanto que você me vende o seu braço direito? Inestimável, né? Não tem preço. Primeiro porque eu não quero comprar. E ninguém quer comprar. Segundo que você não está vendendo. Então, conceito econômico de preço. Preço é acordo entre comprador e vendedor. Tá? Então, é muita audácia, muita arrogância dizer tal empresa tá barata, tal empresa tá cara. Tá valendo quanto? Tá valendo se alguém pagar. Se não pagar... Isso aí é uma arrogância absurda, né? Mas o mercado faz, a internet faz. Então, assim, a gente compra ação, a gente tem investidores que compram ações, mas fazem isso de forma consciente, sem afetar o patrimônio da vida deles. Pessoas que têm uma estrutura ali que está... Às vezes até no planejamento financeiro. Eu não tenho todo o dinheiro que eu preciso. Mas se eu tenho R$1 milhão de planejamento financeiro, eu aporto 30 mil por mês e eu precisaria aportar 20, eu posso pegar esses 10 mil e comprar um pouquinho de ação, arriscar um pouco mais. E o outro ponto é isso. Quanto maior o prazo, maior o risco, porque é a maior possibilidade de acontecer eventos adversos para aquele negócio. Então, assim, Guilherme, sem polêmica, não é que a gente tem aversão a ações. Acho que o pessoal que é um pouco otimista demais com ações ou querem vender curso, porque, obviamente, você trazer um discurso apelativo, infelizmente vende. Né? E da nossa parte que a gente não gosta de discurso apelativo. Fechado. Obrigado, Gabriel.